Olá, meus amores! Hoje vamos continuar e finalizar o assunto dos animais. Mas para iniciar a nossa aula, como é que começamos? A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Quando eu oro, os meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão, fecho os olhinhos com atenção e digo: Senhor Deus, obrigado por este dia. Obrigado por esse momento de estudo. Obrigado pela vida de cada professor. Abençoa, traz saúde a todos nós, aos nossos colegas e ajuda-nos, Senhor, a compreender o que vai ser explicado. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo. Amém. Bom, meus amores, nós iniciamos os assuntos sobre os animais e hoje vamos finalizar. Peço que vocês abram os seus livros na página de número 48. Aqui na página 48 do nosso livro de ciências fala o ser humano e outros animais. Alguns animais são utilizados pelos seres humanos como fonte de recurso, seja na alimentação, seja no vestuário, seja no auxílio de tarefas. Na alimentação, as carnes mais consumidas são a de boi, de frango, de porco, de peixes. Além disso, nos alimentos do leite da vaca, nos alimentamos, do leite da vaca e dos ovos de galinha. Então tá aqui, ó, o rapaz tirando o leitinho da vaca e temos a galinha. Do leite da vaca, nós ainda podemos usufruir de quê? Da manteiga, do queijo, não é isso? E temos aqui a galinha. Temos também as carnes de porco, de boi. Então, vamos lá. No vestuário, utilizamos, por exemplo, a lã das ovelhas e os fios produzidos pelo bicho da seda na confecção de roupas. Bicho da seda é um bichinho que ele veio, tem origem chinesa. Ele é um inseto e esse inseto é um tipo de largata que veio da China e ele produz o seu casulo. Lá no casulo do bicho da seda, então, ele é desfeito em fios bem finos que produzem roupa. Então, se você tem curiosidade para saber como é o bicho da seda, entra na internet e faça essa pesquisa. É muito interessante. O bicho da seda é um inseto que se alimenta apenas de folhas de amora. Então, aqui na nossa região temos algumas amoreiras. Por aqui eu já vi várias. Até mesmo na casa dos meus pais, nós temos algumas amoras. Os meus pais estão num sítio e lá tem algumas coisas muito interessantes. A tia pretende fazer um vídeo no WhatsApp para que vocês vejam alguns bichinhos e alguns vegetais e a tia vai postar no WhatsApp para vocês verem, tá bom? Então aqui, ó, a ovelha também é utilizada a sua lã para fazer roupas, né? Também utilizamos a carne da ovelha e o leite na nossa alimentação. Temos aqui o cavalo, que é utilizado no transporte. Antigamente, bem mais do que agora. No passado, era o cavalo que transportava as pessoas, né? Hoje em dia, se encontra mais o transporte utilizando animais no campo. Então, na página 49, nós vamos ver cuidados com alguns animais. Alguns animais podem nos prejudicar, tanto por transmitir doenças, como por nos ferir ao tentarem se defender. Que fique bem claro que o animal, ele só ataca pensando em se defender, ok?
Para evitarmos esses problemas, é necessário manter boa higiene, tanto pessoal quanto dos alimentos, e cuidar dos ambientes ao nosso redor. Além disso, também não devemos tocar em animais desconhecidos. Isso é muito importante. Às vezes nós achamos tão lindos os animais, gatos e cachorros dos nossos amigos, e achamos que todos eles são amigáveis. Os animais são fiéis, os animais domésticos, mas aos seus donos. Pessoas estranhas nem sempre são tidas como amigos e ele pode nos machucar, né, tentando se defender. Então temos aqui, ó, o mosquito, e aqui vamos lembrar da dengue, muito importante, né? Nós lembrarmos da dengue. Por quê? Porque é através da picada do mosquito Aedes aegypti que é nos transmitida a dengue, que nos faz um mal muito grande, podendo algumas pessoas até a vir a morrer. Então é muito perigoso. Precisamos então ter alguns cuidados na higiene da nossa casa, não deixando água parada, olhando sempre os nossos quintais. Então não pode ter pneu, até as tampinhas de refrigerante pode juntar água no quintal e fazer com que esse mosquito terrível prolifere essa doença. Então devemos ter muito cuidado com o nosso quintal. Os ratos também transmitem doenças, como a leptospirose, doença que é passada pela urina do rato. Ele também pode nos morder, tentando se defender. A tia, não sei se a tia já contou, mas a vovó da tia que já morreu, levou uma dentada no dedão, tentando afugentar um rato. Então, precisamos ter cuidado. O escorpião utiliza o seu ferrão, que fica na ponta da cauda, para injetar o seu veneno. E uma mordida de escorpião é muito perigoso. Se nós não tomarmos rapidamente o antídoto para esse veneno, podemos morrer. Então, quando formos calçar os nossos sapatos, devemos sempre batê-los antes. Então, bate o sapato um pouco no chão para ver se não tem nada lá dentro, porque os escorpiões gostam de se esconder em lugares escuros. Eles sempre buscam, o alimento preferido deles são as baratas. E falando em baratas, elas também são animais que não nos mordem, mas prejudicam a nossa saúde. Então devemos manter limpo a nossa casa, porque elas também são transmissores de doenças. Formigas também. Existe um ditado popular que a formiga faz bem para a vista, mas não é verdade, crianças. Muito cuidado com as formigas. Alimentos com formigas devem ser desprezados, porque elas conduzem doenças. É só nós prestarmos atenção ao matarmos algum animal, inseto, o que é que aparece logo para comer? As formigas. Elas podem conduzir venenos ou doenças para a gente, tá bom? Então, muito cuidado também com as formigas. Devemos, então, deixar o ambiente em que vivemos bastante limpos. Cuidados com as enchentes. Durante os períodos de maior quantidade de chuva, podem ocorrer enchentes. Além do risco de afogamento, as enchentes também podem causar doenças nas pessoas. Os locais alagados podem, por exemplo, ficar contaminados com a urina e fezes dos ratos, que transmitem doenças. Agora você já sabe, nunca atravesse um local alagado ou brinque na lama trazida por enchentes. A tia já
viu uma criança aqui mesmo na cidade onde ela mora, em São José da Coroa Grande, que a mamãe dela comprou um sapato em uma sapataria lá da cidade de Barreiros, depois de uma enchente. Então, foi lavado aqueles sapatos e foram colocados para vender. E os sapatos estavam num preço muito baixinho. E a mamãe, então, resolveu comprar aquele sapato para o seu filhinho e levou para casa. O menino, após usar aquele sapato, pegou um germe na pele tão terrível que não tem cura. Então, não é só a urina e as fezes do rato, mas outras doenças também de pele nós podemos contrair nesse tipo de água. E é muito perigoso para a nossa saúde, certo? Então, precisamos ter muitos cuidados. A tia, então, fez um momento de revisão sobre todos os conteúdos que estudamos sobre os animais. Então, vamos lá. Sobre os animais, o que é que nós descobrimos? Primeiro, existe uma classificação ou uma divisão entre os animais, que é a classificação a respeito da alimentação. Então, existem animais que são herbívoros, só comem vegetais. Existem aqueles animais que são carnívoros, que só comem carne. E existem animais que comem carnes e também comem vegetais. Então, são herbívoros o cavalo, herbívoro também a ovelha, certo? Existem carnívoros, como a onça, o leão. E existem os animais onívoros, que são o cachorro, o gato, o macaco. São animais onívoros, que se alimentam tanto de carne quanto de vegetais. A galinha também é um animal herbívoro, ok? Então, existe também outra classificação a respeito dos animais, a respeito de local onde eles vivem, o habitat. Então, quanto ao habitat dos animais, eles podem ser terrestres, viverem na terra, ou aquáticos, vivem na água. Então, eles se alimentam herbívoro, carnívoro e onívoro, e quanto ao seu habitat, pode ser terrestre ou aquático. Existe uma outra classificação a respeito da maneira como esses animais nascem. Então, aqueles animais que nascem de ovos são chamados de ovíparos. E aqueles que nascem da barriga da mamãe são chamados vivíparos. Existe uma quarta classificação falando sobre as vértebras. Então, os animais podem ser vertebrados ou invertebrados. E aí, os vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral, invertebrados aqueles que não possuem coluna vertebral. E a tia aí volta a dizer, vertebrados, quando nós éramos menores, a professora dizia que são aqueles animais que têm ossos. Invertebrados, os que não têm ossos. Só que hoje não somos mais pequenos, já estamos no 3º ano. Então, animais vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral, ok? Então, não deve ser dito que o animal vertebrado é aquele que tem osso. Não, não, não. Aquele que tem coluna vertebral, ok? Falando sobre os vertebrados, tem aqui, então, uma divisão. São vertebrados os peixes. Eles têm algumas características que são: todos os peixes são aquáticos, têm nadadeiras, ovíparos, quer dizer, nascem através de ovos, e têm corpos cobertos de escamas. Então, as principais características dos peixes são serem aquáticos, quer dizer, vivem na água, e têm corpo coberto por escama.
Mas além disso, eles têm nadadeiras e nascem de ovos. Os anfíbios também são vertebrados. Então, os anfíbios são aqueles que, quando jovens, vivem na água e, quando se tornam adultos, vivem na terra. O exemplo é o sapo, o jacaré, certo? Eles também são ovíparos, quer dizer, nascem de ovos, e têm a pele fina e úmida, quer dizer, tem pele fria, como a perereca. Então, uma outra divisão dos animais vertebrados, todos esses têm coluna vertebral. São os répteis. Os répteis têm coluna vertebral, são terrestres, todos eles vivem na terra, nascem de ovos e na maioria têm pernas, mas alguns rastejam, como é o exemplo das cobras, ok? Então, outra divisão dos animais vertebrados, quer dizer, tem coluna vertebral, são as aves. As aves, além de terem coluna vertebral, são terrestres, têm bicos, asas, alguns voam, outros não. É o exemplo do pinguim e da galinha, que não voa. Tem bico, é uma ave, tem o corpo coberto de penas, mas não voa. Então, na maioria, eles voam, mas não é todas as aves que voam. Então, tem o corpo coberto por penas, ok? Essa é a principal. Tem bico, tem asa e tem corpo coberto por penas. E por último, o último animal da classificação dos vertebrados são os mamíferos. Então, os animais mamíferos, eles são terrestres, vivem na terra, com exceção da baleia e do golfinho. Não podemos esquecer que a baleia e o golfinho vivem na água, mas são mamíferos. Eles são vivíparos, quer dizer, nascem da barriga da mamãe. São vivíparos. Além de serem vertebrados, terrestre, com exceção da baleia e do golfinho, vivíparo, com exceção do ornitorrinco e da equidna. Esses dois, no nosso livro, já mostra, eles nascem de ovos, certo? Mas também são mamíferos. E a principal característica dessa divisão é que todos os mamíferos mamam quando são filhotes. Então, os vertebrados podem ser divididos em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Essa é a divisão dos animais vertebrados, ok? E aí a tia colocou aqui, ó, a girafa, que tem o maior pescoço entre os animais. Bom, uma última classificação que não está no nosso livro, mas que é muito conhecida, é a classificação quanto ao convívio com o homem. Então, os animais podem ser classificados como domésticos ou selvagens. Os domésticos são aqueles que convivem com o homem. E os selvagens são aqueles que não podem conviver com o homem, certo? Então, temos ainda alguns animais que são perigosos. E a tia colocou alguns deles aqui. Formigas e gafanhotos, quando existe algum desequilíbrio no meio ambiente e essa quantidade desses animais aumenta muito, ele pode ser prejudicial, pode sim ser perigoso para o ser humano. As formigas e os gafanhotos podem destruir plantações, arrasar com tudo que é verde, ok? Então, eles não são normalmente, mas podem se tornar perigosos para o homem. As moscas transmitem doenças, as aranhas têm veneno e pode até matar.
como é o caso da picada da viúva negra, uma aranha venenosíssima, né? As baratas, que também transmitem doenças. Os mosquitos, que podem também transmitir doenças, como é o caso da dengue, certo? Da febre amarela e outras doenças que são transmitidas por mosquitos. Alguns besouros também são perigosos, como é o caso do barbeiro, besouro barbeiro, que ele também transmite doenças para o ser humano. Os ratos também são prejudiciais. A sua urina, a sua fezes pode sim carregar doenças. Além desses aqui, a tia está lembrando de alguns outros. Deixa eu pegar aqui o meu lápis aqui, o meu piloto, e eu vou colocar aqui outros que são os pombos. Os pombos, eles também transmitem doenças para os seres humanos. E alguns besouros, como é o caso do barbeiro, certo? As fezes dos pombos são muito prejudiciais à saúde. Nós temos também parasitas, como piolhos, que também são prejudiciais à nossa saúde. Todos esses animais, eles prejudicam a nossa saúde. Os ratos, além de morder, a sua fezes e a sua urina. Escorpiões, nós vimos lá no nosso livro, né? Que uma picada de escorpião, se não corrermos para tomar antídoto, podemos morrer, certo? Serpentes também, como cobras de variados, né? Então, tem cobras que não são venenosas, mas tem cobras que são muito venenosas, né? Como a cascavel, também é o caso de cobras de grandes tamanhos, como a jiboia, a sucuri, que matam quebrando os ossos da sua presa. E outras também. Então, muitos animais podem ser perigosos para a nossa saúde, ok? Então, a nossa atividade hoje estará no nosso livro. Deixa eu pegar o nosso livro aqui. O nosso livro na página 50. Então, essa atividade aqui da página 50, ok? Um beijo para vocês, meus amores, e até